Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos ao nosso projeto de ensino da Palavra de Deus. Passamos um tempo aí sem fazer algumas gravações, estávamos arrumando as aparelhagens, aparelho, mas graças ao bom Deus e assim por sua vontade, nos permitiu estar aqui voltando para continuar esse projeto de gravação e de ensino básico da Palavra de Deus. Nessa oportunidade vamos falar de Ordo Salutis. Essa será a continuação da doutrina da salvação, a parte 2. E na parte 1 nós falamos sobre os 5 pontos calvinistas e 5 pontos que os arminianos, e deixamos claro que nem Calvino nem Armínio procurou fundamentar os 5 pontos, mas aqueles pontos eles foram extraídos daquilo que se chama Concílio de Dort, pelos seguidores de Calvino e os seguidores de Armínio. Foi um concílio teológico que teve, e os calvinistas eles saíram ganhando ali. É claro que teve umas questões por trás, ou por que eles saíram ganhando. Os arminianos, por assim dizer, não tiveram a oportunidade de falar, mas é dali que se origina, e estamos aí num debate hoje grande que está na atualidade. Nós vimos que nem Calvino nem Armínio, nós fomos eleitos segundo a glória de Deus, e que isso não é importante, porque tanto Calvino quanto Armínio prega Jesus Cristo, esse crucificado que morreu pelos nossos pecados. E antes de nós orarmos, é bom que se diga, eu vejo muitas pessoas, às vezes alguns até desavisados, brigando se é calvinista ou se é arminiano, não importa, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E dos 5 pilares nós podemos abordar aqui que nós não podemos discordar, que é a salvação em Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, que nós temos uma natureza pecaminosa e que estávamos mortos no nosso delito e pecado. Isso nós não podemos discordar. Sobre a Trindade nós não podemos discordar, quem é Deus, o Espírito Santo. Nisso nós não podemos ter um pensamento contrário. Isso sim, entre heresias e heresias para a perdição. Mas no caso, se Deus predestinou uns para o céu e se Deus predestinou um para o inferno, isso não interfere na nossa fé e na nossa salvação. Nós iremos para o mesmo céu do que os nossos irmãos que pensam diferente, num pensamento teológico diferente. O importante é que, se você é de uma igreja calvinista, continue firme nos caminhos do Senhor Jesus, que breve Ele irá te buscar. E se você é de uma igreja que crê que no livre-arbítrio e crê tem o mesmo pensamento que Armínio tinha, então também fique firme com o Senhor Jesus Cristo, porque breve Ele irá voltar para nos buscar. E o que nós temos que fazer como igreja é pregar o Evangelho, sermos sal e luz do mundo, para que outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus e assim desfrutar de um céu glorioso, a qual Deus Ele tem preparado para nós. E eu convido você, aonde você estiver, assistir nessa aula, a curvar a sua cabeça e orarmos a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por permitir estarmos voltando, Senhor, a este projeto. Que vidas, Senhor, venham ser abençoadas e edificadas pela Tua palavra, ó Deus. Senhor Jesus, nós cremos, ó Pai querido, que breve o Senhor voltará para nos buscar. Nos dê graça e nos dê força para continuar firmes e perseverantes em Teus caminhos, e usa as nossas vidas, Senhor, para espalhar a preciosa semente. Tudo isso te pedimos para louvor e glória do Teu nome. Amém. Antes de nós falar sobre a Ordo Salutis, na última gravação eu falei factors, effects, é o S no final. Então, se eu trocar o O pelo S, e vai ficar, porque o S em inglês dá salvação. Não sei muito inglês, mas é a palavra em inglês para salvação. Então, effects. Então, hoje nós vamos estudar sobre a Ordo Salutis. Ordo Salutis significa ordem da salvação. A ordem da salvação. O que acontece no momento da salvação? Esse assunto, ele nos faz pensar no momento que a pessoa ela recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que a todos os que creram, a todos que receberam, vamos ler aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, então nós vimos como é que funciona essa mecânica da salvação. O que acontece? Nós trabalhamos essa questão
que o nosso livre-arbítrio ele foi afetado pelo pecado, nos deixando contrário à vontade de Deus. Nós já falamos isso. E o que acontece com o pecador? Ele ouve a mensagem do Evangelho, ele ouve as boas novas da salvação, e o seu livre-arbítrio que está afetado pelo pecado, ou seja, o Espírito Santo o capacita a responder com sim ou com não. Então nós falamos que isso se dá o sinergismo. O que é o sinergismo? É essa ação de Deus e do pecador. É Deus que possibilita aquele que é pecador a responder o chamado de sim ou de não. E quando ele responde com sim a esta graça, a mensagem da salvação, então agora ele passa a ser filho de Deus, como nós lemos aqui em João capítulo 1, versículo 12. E ainda nós vamos ler aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, é um texto que Paulo vai falar, nós vamos usar para fundamentar o nosso pensamento. Paulo ele vai falar sobre bênçãos espirituais, olha que interessante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Paulo está falando de bênçãos. E é interessante que a palavra aqui está falando, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. É interessante que Paulo está colocando isso no passado. Ou seja, porque ele está falando nos abençoou? E perceba que ele está escrevendo para uma igreja, para pessoas que já eram salvas. Então ele está falando de uma bênção que já aconteceu. E essa bênção, ela acontece quando? Essa bênção, ela acontece no momento da conversão. Ou seja, nós recebemos bênção espirituais. Nós vamos falar na próxima aula sobre algumas delas. Vamos falar sobre adoção, vamos falar sobre paz com Deus, vamos falar sobre regeneração e por aí vai, justificação, reconciliação. Nós vamos trabalhar todas essas questões, mas hoje nós vamos falar de eleição e predestinação para continuar. Então, o termo Ordem Salutis, ele remonta ao ano de 1737. O termo Ordem Salutis, 1737. E esse termo é atribuído ao teólogo luterano Jacob Karpov. Jacob Karpov. Ele é um teólogo luterano e é atribuído ele esse primeiro termo aqui. Parece que foi ele o primeiro a pensar sobre isso. Não que esse pensamento já não existia dentro da igreja, existia, mas esse termo para desenvolver de uma forma sistemática parece-me que foi atribuído a ele. Isso nós podemos encontrar na teologia sistemática ditada por teólogo de saudosa memória Stanley Horton. Uma teologia sistemática que foi publicada pela CPAD, está na página 361, vocês podem conferir depois. Então, olha que interessante, nós vamos começar a falar sobre eleição e sobre predestinação, para nós poder trabalhar sobre a ordem da salvação. A palavra eleição, ela tem a ver com escolha. Ela tem a ver com escolha. Não é quando, o exemplo, nós estamos no contexto de eleição, o povo vai na urna para fazer uma escolha de quem será o seu presidente. Então eles estão dando um voto, fazendo uma escolha. Então a palavra eleição, ela tem a ver com escolha. É evidente que a Bíblia ensina uma escolha feita por Deus. Isso é claro. Nenhum teólogo arminiano, por assim dizer, nenhuma pessoa que crê no livre-arbítrio, que Jesus Cristo morreu para todos, ele vai negar que Deus ele tem a sua escolha. Mas nós precisamos entender em que âmbito, em que área e de que forma a Bíblia trata eleição, para não ter um pensamento que acaba não condizendo com o ensino bíblico. É interessante quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que quando Deus escolhe uma pessoa ou quando Deus escolhe um povo, é sempre um propósito específico. Então, quando nós falamos de eleição,
Nós falamos de escolha. E sempre que Deus vai escolher uma pessoa, um povo, Ele sempre vai escolher com um propósito específico. Vamos começar a analisar alguns textos do Antigo Testamento. Eu vou abrir aqui em Neemias capítulo 9, versículo 7. Acho bastante interessante. Neemias, ele vem para reconstruir os muros. Sempre pensa nisso. Esdras reconstrói o templo e Neemias ele reconstrói os muros. Sempre algumas pessoas confundem. Então Neemias ele vem, ele reconstrói os muros de Jerusalém. O templo ele já está reconstruído, então ele só vai reconstruir os muros. Neemias 9:7 vai falar que Deus escolheu Abraão, ou seja, ele elegeu Abraão. Vamos ler aqui: Tu és Senhor, o Deus que elegeste a Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Ou seja, então Deus escolheu, Deus elegeu, fez uma escolha, Deus escolheu Abraão. E perceba que Deus não escolhe Abraão aleatoriamente. Meu professor ele fala que Deus faz tudo de propósito. Se você olhar do contexto ali de Gênesis, capítulo 11, e você ler o capítulo 12 de Gênesis, você vai ver que o povo agora estava se corrompendo após sair da arca. Deus manda o povo se espalhar, Deus manda o povo frutificar. E o que eles falam? Nós não vamos espalhar coisa nenhuma, nós vamos ficar aqui e vamos construir uma torre e vamos chegar até o céu. É a torre de Babel. É interessante que no pensamento antigo, nós podemos pensar no Antigo Oriente, o que eles entendiam? Construir aquela torre, tem algumas explicações e eu quero dar uma. Que no alto daquela torre eles iam fazer sacrifício, que Deus ia chegar ali para comer, se Deus ia chegar ali para comer o sacrifício. Então ali eles iam prestar culto, eles pensavam que ia chegar até o céu. E Deus tira Abraão desse contexto para continuar o seu plano. É o plano de redenção que a Bíblia vai esclarecendo numa perspectiva de uma revelação progressiva. Começa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, a primeira promessa de um Salvador, e você vê Deus trabalhando. Você vê Deus trabalhando ali com Noé, e agora Deus elege, Deus escolhe desse contexto de corrupção que a humanidade estava vivendo, Abraão. Então Deus escolheu Abraão com um propósito específico. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Nós vamos ver agora o propósito que Deus escolheu Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus escolhe Abraão para que por intermédio de Abraão viesse o povo de Israel. E por intermédio desse povo de Israel viesse o Messias. Então Deus já tinha um propósito estabelecido para Abraão. Ou seja, Deus elegeu com um propósito e escolheu ele para que por intermédio dele viesse o povo de Israel e assim as famílias da terra fossem abençoadas. E por intermédio do povo de Israel ia vir o quê? O Messias. Então o povo hebreu ele começa a ter origem em Abraão. Se você ler lá a genealogia, Mateus capítulo 1, versículo 1, versículo 16, você vai ver que a genealogia ela traz esse pensamento. E genealogia ela é muito importante ler. Nunca lê a Bíblia quando chega na genealogia, não pula. Leia, porque a genealogia está ali, é a palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou o autor para colocar ali. Então é importante para nós estudarmos a genealogia. Então a genealogia ela traz esse panorama que eu acabei de falar. Então Deus escolheu Abraão, Deus elegeu Abraão com propósito. Deus também escolheu o povo de Israel, como eu falei. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Olha que interessante, Deus também escolheu o povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 6, vai nos dar esse pensamento. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu próprio, para que fosse seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então Deus escolheu a nação de Israel para que fosse o seu próprio povo. E Deus não escolheu Israel porque Israel era a maior nação. Pelo contrário, se nós lemos o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 7 aqui, nós vamos ver o quê? Mas porque, o versículo 7, o Senhor não tomou prazer
em vós nem vos escolheu, perceba a palavra escolha, porque a vossa multidão era maior do que a de todos os outros povos, pois é menor em número do que todos os povos. Ou seja, então o que o versículo está falando aqui? Que Deus não escolheu Israel porque ele era a maior nação, a nação mais forte, a nação de destaque, muito pelo contrário. Está falando que escolheu porque ele era a menor nação. Deus, então, a escolha de Deus, ela não está na perspectiva humana, porque nesse tempo nós sabemos que o Egito era uma das maiores potências que existia. A maior potência nesse tempo era o Egito, mas Deus escolheu Israel, não porque era melhor, mas porque era menor. Ou seja, e essa nação, e por que Deus escolheu? Lembra que eu falei que a escolha tem sempre um propósito? E por que Deus escolheu essa nação? Essa nação seria a representante de Deus, e por intermédio dela, todos os povos conheceriam o Yahvé, o Deus de Israel. Ou seja, então Deus escolheu essa nação para ser uma nação de reis e de sacerdote. Guarde isso, Deus escolheu Israel para ser uma nação de reis e de sacerdote. Isso está em Êxodo capítulo 19, o verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, algumas pessoas elas têm uma ideia equivocada, inclusive parece que até os judeus tinham essa ideia equivocada, que eles eram um povo exclusivo de Deus. Mas Deus escolheu Israel com um propósito específico, para que por intermédio de Israel, as nações elas viessem ter o conhecimento do único Deus verdadeiro. Nós tivemos uma aula, não me lembro se foi na soteriologia ou se foi em outra, mas que Raabe reconhece. Raabe era uma cananita. Ela reconhece que só existia um Deus, porque ela falou, nós temos que escutar a notícia que Deus tem entregado as nações na nossa mão. Ou seja, então a afirmação dela era reconhecer que só existia um Deus, que era o Deus de Israel. Ou seja, então, por intermédio da nação de Israel, as outras nações que estavam em volta, elas iam ter o conhecimento. Nós vemos então o plano missionário de Deus no Antigo Testamento, para que essas nações viessem ao conhecimento e se convertessem a Deus. Então nós encontramos isso. Então Israel seria o representante de Deus, para que por intermédio dele as nações viessem a conhecer a Deus, e também por intermédio de Israel, como eu já disse, veio o Messias. E ainda falando sobre eleição, nós podemos entender também a eleição no sentido de vocação, ou seja, no sentido de chamada. Deus também elege com propósito, ou seja, na chamada. Deus elege as pessoas com uma certa vocação, com uma certa chamada específica. Nós podemos pensar isso. Ou seja, tem pessoas que Deus chamou para ser pastor, missionário, diácono. Então nós precisamos, lembra a eleição, a escolha? Então Deus escolheu, chamou essa pessoa, para essa pessoa ser uma pessoa vocacionada para tal área, para desenvolver. Nós encontramos isso aqui no profeta Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Perceba que Deus tinha uma chamada específica na vida de Jeremias, para que ele viesse ser profeta, profetizar para as nações. Então aqui nós vemos a eleição no sentido também de chamada, de um propósito específico, e podemos dizer num ofício para que Deus tem preparado. Assim foi na vida do Paulo. O apóstolo Paulo, Deus ele tinha um plano na vida dele. Paulo ele tinha uma chamada específica para pregar aos gentios. Tanto é que Paulo é chamado como o apóstolo dos gentios. Você encontra lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14, versículo 15, que o próprio Paulo ele vai relatar e escrever para os Gálatas que Deus o já tinha separado desde o ventre de sua mãe. Então Deus elegeu Paulo, chamou Paulo, vocacionou Paulo para uma chamada específica, para ser apóstolo dos gentios. Você encontra em Efésios capítulo 3, você vai encontrar essa afirmação, ele vai falar, eu sou prisioneiro dos gentios, ou seja, Deus me chamou para pregar para eles.
Em contrapartida, nós vemos agora o apóstolo Pedro sendo chamado para pregar para os judeus. O próprio Paulo vai falar isso. Então, nós precisamos entender a eleição no sentido também de uma chamada. Então, o que nós vimos? Que a eleição ela tem sempre a ver com uma escolha de Deus e ela tem sempre um propósito específico. E agora, com todo carinho, eu preciso dizer isso, com todo respeito aos irmãos calvinistas. Eu sei que eu sou ninguém, e também refutar Calvino, um homem daquela envergadura, eu reconheço isso, que não sou ninguém, mas nós não encontramos nenhum texto na Bíblia com uma eleição, ou seja, a palavra eleição direcionada que Deus elegeu pessoas para ir para o inferno. Nós não encontramos. Se nós lemos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, nós não vamos encontrar um texto sequer que Deus elegeu um povo para ir para o inferno e outro povo para ir para o céu. Não existe esse texto na Bíblia. Não existe esse pensamento na Bíblia. Muito pelo contrário. É o contrário. Vamos pensar. Todos nós somos pecadores. Todos nós herdamos de Adão o pecado original. Então todos nós já nascemos, vamos dizer assim, com um destino para ir para o inferno. É por isso que nós precisamos de Cristo. Em Cristo nós temos... Ou seja, nós estamos predestinados a ir para o céu. Sem Cristo estamos predestinados a ir para o inferno. Então, eleição na Bíblia, nós nunca vamos encontrar essa palavra relacionada com Deus eleger umas pessoas para o inferno. É ao contrário. Todos nós já temos a condenação se não reconhecemos que Jesus Cristo, Ele morreu para nos salvar da condenação do pecado. Então, vamos continuar. Outro ponto que nós precisamos entender sobre eleição é que a eleição, ela se dá por meio de Cristo. Vamos voltar lá para Efésios. Essa eleição, ela se dá por meio de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4, nós vamos ver que essa eleição, ela se dá por meio de Cristo. E nós falamos que a eleição tem a ver com escolha, e essa eleição, ela se dá por meio de Cristo. Olha o que está escrito. Como também nos elegeu. Perceba que nos... aí está no plural, não está no singular. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e, se possível, frise isso. Perceba como também nos elegeu. Nós vamos falar por que eu estou destacando o nos aqui. Nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante de Deus em caridade. Na sua Bíblia deve estar em amor. Olha que interessante. Então a eleição, ela se dá por quem? Por meio de Cristo. Porque Deus elegeu a Jesus Cristo. Vamos lá para Mateus capítulo 12, versículo 18. Deus elegeu a Jesus Cristo. Ou seja, Ele foi escolhido. Deus elegeu a Jesus Cristo. Aqui o meu servo, em quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios os juízos. Ou seja, então Deus elegeu. A eleição, ela se dá por meio de Cristo. Vamos ainda para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6. Nós vamos ver que a eleição, ela se dá em Cristo. Primeira Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 6. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crer não será confundido. Então essa eleição se dá por meio de Cristo. Ou seja, em Cristo, Deus escolheu para que por intermédio de Jesus Cristo, todos os que crê tenham salvação em Jesus Cristo. Ou seja, então a eleição se dá por meio em Cristo, porque Ele nos elegeu. Ou seja,
Então a eleição aqui, primeiro, ela é uma eleição corporativa. Ela se dá por meio de Cristo, mas também é uma eleição corporativa. Porque perceba, Deus não elegeu uma pessoa, Deus elegeu as pessoas para estarem em Cristo. E em Cristo nós temos a salvação, porque nos elegeu, plural. Então, de uma forma simples para você entender, em Cristo nós somos eleitos e temos a vida eterna. Fora de Cristo, nós estamos predestinados a ir para o inferno. É algo muito simples de poder entender. Então, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada no ano de 2017, ela testa esse pensamento. Se você pegar ela lá, você vai ler. Está escrito: Deus elegeu a igreja. Então, no Novo Testamento, Deus elege a igreja. Era o pensamento de Wesley. Quando Wesley depara com esse texto, ele vai falar que Deus elegeu a igreja. Deus não elegeu um para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Não, a eleição, ela se dá em Cristo e a eleição ela é corporativa. Deus elegeu a igreja. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. O que nós entendemos nesse texto? Que lá na eternidade Deus já tinha o plano estabelecido. Porque Deus sabia que o povo que Ele tinha elegido no Antigo Testamento, que era Israel ia abandonar a sua missão. Então Deus já, como conhece todas as coisas, é o que nós chamamos de presciência e onisciência de Deus, o conhecimento prévio. Deus já sabia e já na eternidade projetou a igreja. Então a igreja ela foi eleita na eternidade, inaugurada em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e foi comissionada a pregar as boas novas, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Quando Paulo fala Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ele está falando de uma eleição corporativa e eclesiológica, ou seja, a eleição da igreja para anunciar as boas novas. E Ele nos elegeu segundo o quê? Segundo a sua presciência, que eu acabei de falar. Isso você vai encontrar em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Eu quero ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e você leia o outro versículo aí na sua casa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Perceba que o próprio texto aqui, se nós for analisar, vai naquele pensamento: Deus não elege ninguém para o inferno. Deus elegeu para o quê? Para a salvação. Em santificação do Espírito e pela fé da verdade. Ou seja, então a eleição foi da igreja, segundo a presciência de Deus. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade. Isso você encontra em Tito, capítulo 1, versículo 2. Pois a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ser salvos. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4. Vamos ler aqui. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, então nós vamos encontrar na Bíblia que sempre é a vontade de Deus que o homem venha a ser salvo, que o homem venha a passar a eternidade ao lado dele. Então, é a vontade de Deus. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, foi o que nós falamos, Deus não elegeu uma nação já existente no Antigo Testamento. O que Deus fez? Mas Deus preferiu criar uma nova nação a partir do patriarca Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Assim, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um povo formado por judeus e por gentios. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Sendo assim, a eleição ela é cristocêntrica e corporativa. Deus não elege uma pessoa, Deus elege o corpo, Deus elege a igreja para pregar as boas novas. E essa eleição ela se dá por intermédio de Cristo, tá bom?
Então é isso que temos para falar sobre eleição. Esse pensamento que eu trouxe aqui no final está na declaração de fé das Assembleias de Deus. E agora vamos falar sobre predestinação. Predestinação, eu vou apagar aqui porque eu vou escrever uma palavrinha. No grego é proridso. Proridso, predestinação, nós encontramos no Novo Testamento grego a palavra proridso, que traduz para nós predestinação. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 5. Está lá, essa palavrinha. E nos predestinou, no grego está proridso. Interessante que ele vai falar. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Perceba que aqui ele está falando de predestinação, mas ele está falando o quê? Sobre por Jesus Cristo. Novamente, fundamentando o nosso pensamento que a eleição ela é cristocêntrica. Continuamos. E proridso, ele é formado pelo vocábulo oridso. Só vou apagar aqui para nós ver. Ele é formado pelo vocábulo oridso, que significa determinar, e pela preposição pro. Preposição pro, não de professor, e oridiso. Oridso é determinar, e pro é primeiro. Ou seja, então, essa palavra, ela quer nos dizer, literalmente, determinar antes, determinar primeiro. Ou seja, então, predestinação nós podemos pensar, primeiro analisando a palavra, que ela é formada por isso. A predestinação, ela está ligada à presciência de Deus, ao conhecimento prévio. Foi o que os teólogos arminianos e que Armínio desenvolveu. O que Calvino ele falava? Calvino falava que Deus elegeu um povo para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Não, aí Armínio veio falando, não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, é o conhecimento prévio. Deus, ou seja, no seu pré-conhecimento, ele já sabia que ia ter pessoas que iam rejeitar e tinha pessoas que iam aceitar como Salvador. Isso é muito simples de entender, porque muitas vezes quando nós pregamos a palavra de Deus, tem pessoas que respondem sim e tem pessoas que respondem não. Então, em termos simples, Deus já na eternidade, voltando para Efésios capítulo 1, versículo 4, já havia eleitos e salvos. Então, Deus já havia aqui pessoas eleitas e, consequentemente, se elas são eleitas, elas são salvas. Então, a predestinação está ligada à presciência de Deus, nesse conhecimento prévio, que Deus já sabia que pessoas que iam aceitar e recusar. Continuando. Desta forma, também predestinação implica no destino daqueles que estão em Cristo. Qual que é o destino da igreja? O destino da igreja é o céu. Perceba que Deus elegeu a igreja, que nós falamos, e a predestinação ela também está ligada com o destino. Ou seja, foi o que eu falei, em Cristo nós estamos predestinados a ir para os céus, em Cristo predestinado a ir para o inferno. Então o destino da igreja é o céu. Vamos lá ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17. É um texto bastante conhecido, é um texto escatológico. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, então a predestinação está ligada com o destino daqueles que foram salvos, e o destino da igreja é o céu. Nós acabamos de ler. A predestinação, ela não está relacionada com quem é salvo ou
E também ela não está relacionada, deixa eu ver aqui só, me perdi. Ah, sim, letrinha tá miúda. Então vamos voltando ao pensamento. A predestinação, ela não está relacionada com quem é salvo, mas ela está relacionada com aquele que planejou algo para aqueles que são salvos. Foi logo que eu falei. Ou seja, está relacionado com o que Deus planejou, o que Deus predeterminou para aqueles que são salvos. O que Deus pré-estabeleceu para aquelas pessoas que são salvas. Então vamos lá, você aceitou Jesus Cristo. Então o que Deus predestinou para os salvos? Nós vimos primeiro que Deus predestinou para a igreja o céu. Mas a eleição, ela está relacionada com aquilo que Deus predestinou. O pastor Douglas Batista, ele elenca bênçãos que Deus preparou aos eleitos. Ou seja, então Deus preparou bênçãos para os eleitos, para aqueles que são salvos. Deus predestinou. Seguindo essa simetria, Deus predestinou aos eleitos as bênçãos de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então uma das coisas que Deus predestinou para os salvos não é o inferno. Você não vai encontrar isso. Deus predestinou para os salvos um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Isso nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 29. Ou seja, então predestinação está ligada àquilo que Deus preparou para aqueles que são salvos. Romanos 8, 29. Olha que interessante. Porque os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, então Deus predestinou aos salvos para que eles venham ser a imagem do Filho de Deus. E também Deus predestinou para os salvos um novo nome. Isso está em Apocalipse 2,17. É aquilo que Deus preparou, é aquilo que Deus planejou para os que são salvos. Dessa forma, nós começamos a desfrutar da eternidade, nós começamos a desfrutar das bênçãos que está por vir num presente agora. Olha o que está escrito 2,7 de Apocalipse. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso. É isso mesmo? É 2,17, irmãos. Perdoai-me. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então Deus planejou, Deus predeterminou, Deus predestinou para aqueles que são salvos um novo nome também. E o que também Deus predestinou, ou seja, o que Deus planejou para os salvos? A redenção e a remissão dos pecados, elas são concedidas para aqueles que são salvos. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Nós iremos ler. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Perceba que Deus, ele planejou a redenção e a remissão dos pecados, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Então é o que Deus também planejou para aqueles que são salvos. Deus ainda planejou mais algumas coisas. A comunhão é restabelecida com a intimidade de clamar Abba Pai. Ou seja, então a partir do momento que somos salvos, agora nós temos essa comunhão, essa intimidade. E desta forma clamamos Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E passamos também a ser herdeiro de Deus e cordeiros de Cristo. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 17. E também das promessas de Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 29, e de uma vida eterna, Tito capítulo 3, versículo 7, e Efésios capítulo 3, versículo 6. E tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória, Efésios capítulo 1, versículo 6. E nesse aspecto, a abrangência da filiação, ela tem uma dimensão simultânea, presente e futura. Ou seja, você
Deus já predestinou, Deus já planejou para os salvos algo nessa vida, que foi tudo isso que eu falei, e também numa perspectiva futura, que é de ter um novo nome. E nessa vida é ter uma novidade de vida, é a remissão dos pecados, é a transformação, é andar à imagem e semelhança de Cristo, e no porvir são aquelas outras bênçãos que eu elenquei, junto com demais outras passagens que nós poderíamos abordar. E esse pensamento é extraído da Igreja Eleita, é um livro que o pastor Douglas Batista escreve para subsídio de escola bíblica dominical. Foi publicado acho que em 2019 pela CPAD, o segundo semestre. Então, para terminar, vamos dar um exercício, você vai explicar com as suas palavras sobre predestinação e sobre eleição. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar os irmãos e esperamos numa nova oportunidade. Leia a Bíblia, ore e não esqueça, Cristo é o centro da nossa vida.